Pessoal, Professor, diga. quando você lançou lá no AVA, semana passada a gente não teve aula, daí acabou que essa semana você colocou na terceira semana a quarta. Aí eu não sei se você poderia arrumar lá para não confundir, Eu vou verificar. Vou que daí verificar isso aí. quando entra na terceira semana tá escrito que é a quarta, mas o pessoal Entendi. confunde. Bom, bem lembrado. Eu vou corrigir lá. Certo? Tá, obrigado. Beleza, então. Pessoal, bem-vindos à quarta semana de Microimuno, né? Sejam bem-vindos. A gente teve o nosso feriado, recesso, na verdade, de carnaval semana passada, né? Apesar de não ter tido o feriado municipal, a Uniandrade, ela deu sequência ao recesso, né? Então, o professor colocou lá para vocês assistirem a aula que a gente, há 2 semanas atrás, apenas a live, né? E semana passada ficou sem o conteúdo. A gente retoma hoje o nosso conteúdo, certo? Só para a gente confirmar, nós havíamos colocado a aula 3 para ser estudada na semana 2, né? Naquela noite que o professor deu aula prática para alguns alunos, que é a estrutura bacteriana, certo? A gente vai retomar da onde a gente parou isso, né? Vamos aproveitar que a gente teve aí 2 semanas sem live aqui no AVA com a gente, né? Para que a gente possa retomar isso, tá bom? Então, o professor vai fazer primeiro uma rápida revisão daquilo que a gente supostamente viu, certo? Para que daí a gente possa passar para o conteúdo inédito hoje, certo? Caso vocês tenham dúvida, vocês podem usar aqui o mural de perguntas, né? Ou vocês podem falar para o professor mesmo, né? O áudio. Eu vou colocar, então, para a gente apresentar os nossos slides. Bom, e vamos começar. Né? A gente conversou um pouquinho na nossa primeira e segunda semana, um pouquinho sobre a estrutura bacteriana, certo? O professor falou que a partir de agora a gente vai começar a estudar um pouco bactérias. E aqui, nesse slide, a gente tem um bom resumo daquilo que são as células bacterianas. As bactérias, elas são células mais simples, que a gente chama de procariontes. Né? Esse é o nome, por exemplo, que vocês tiveram com o professor Bruno em biologia celular no ano passado. Né? A gente falou um pouquinho que, assim como você pode comparar a célula com celular, com o computador, a gente pode fazer um paralelo aqui também. Né? Antigamente, os celulares eram antigos, eles eram grandes, eles não tinham tanta função, você só podia ligar para a pessoa. Isso há uns 30, 40 anos atrás. Né? Hoje, nós temos celulares bem modernos, leves, smartphones cheios de aplicativos, você pode gravar vídeos, passar mensagem, um monte de coisa. A gente pode fazer essa comparação com os tipos de célula que existem na Terra. A gente tem, então, células bem antigas, como são as células bacterianas, até mesmo aquelas células que são mais modernas, como as nossas, as eucariontes. Né? E a gente vai estudar aqui na microbiologia um pouquinho de células antigas, as procariontes. A gente tem aqui um exemplo de uma célula procarionte, uma bactéria. Você pode observar que a bactéria ela tem ausência de núcleo, ou seja, esse material genético que a gente percebe aqui, essa fita roxa, ela não está protegida por um núcleo, certo? O DNA, ele fica disperso no citoplasma. Ele fica de forma grudinhada, né? Ele fica ali isolado bem no meio da célula. A gente também pode observar que essa célula aqui não tem aquelas estruturas que a gente havia conversado na biologia celular. As bactérias não têm organelas. Isso não quer dizer que uma bactéria ela seja pelada. Ela tem coisas ali dentro, certo? Algumas a gente vai falar hoje, inclusive. Tá? Bom, o professor falou que uma bactéria ela não é idêntica em todas as espécies. Nós temos espécies que têm muitas estruturas e a gente tem espécies que têm poucas estruturas. Fazendo de novo essa comparação, essa analogia, né? Comparando uma bactéria com um carro. Você tem várias marcas e modelos de carro. A gente pode comparar desde carros de luxo esportivos até carros velhinhos, que você não consegue nem achar peça para reposição hoje. Todos os carros têm a mesma função. Ele vai te levar do ponto A ao ponto B. Você tem marcas mais sofisticadas, artigos de luxo,
É uma satisfação maior quando você o usa. Aqui a bactéria é a mesma coisa. Então, as bactérias, elas têm as mesmas funções, mas tem bactérias que têm peças extras, estruturas adicionais, e que no caso delas, vão reverter no quê? Vão reverter em maior chance de causar doenças. Uma bactéria tunada, por exemplo, tem tudo que ela tem direito, ela vai ter mais estruturas que vão aumentar o potencial dela causar doença. Né? A gente conversou um pouquinho na nossa última aula gravada sobre isso. Aí a gente vai hoje enfatizar mais essa informação. Professor, você falou um pouquinho das bactérias, né? Voltando só um pouco atrás, você havia comentado no primeiro dia de aula que tem muitos formatos de bactérias por aí na Terra. Isso é verdade. Mas aqui, para o nosso curso de farmácia, que estuda a microbiologia sobre o ponto de vista médico, ponto de vista da área da saúde, 3 são os formatos que são importantes para a gente. São os formatos, quer dizer, são as espécies de bactérias que mais causam doenças. São elas. Primeiro, as bactérias em formato de copos. São essas bactérias que a gente pode ver aqui representadas, né? A gente tem ali desde a representação isolada, bolinhas, até mesmo variações. Você tem, por exemplo, cocos, bolinhas agrupadas aos pares. São diplococos, por exemplo. Você tem bactérias que formam cadeias de bolinhas. São streptococcus. E você tem até mesmo bactérias em formato de cacho de uva. A gente chama de Staphylococcus. Nós temos outros formatos, como, por exemplo, formatos de bastonete. A gente também chama de formato de bacilo. Você vai tomar, por exemplo, um derivado lácteo, um iogurte, ou até mesmo Yakult. Vamos falar algumas marcas aqui, né? O Yakult, você desde criança escuta essa expressão. Ela tem lactobacilos vivos. O que é isso? Ela tem essas bactérias em formato de bastonetes. Por que elas estão vivas? Elas têm um papel na regulação do nosso intestino, melhorar um pouco a saúde intestinal. Então, vale a pena tomar o Yakult com lactobacilos vivos. Né? Aqui a gente tem algumas variações também desse formato de bastonete. E, terminando aqui a nossa... Oi? O kefir, ele entra aí também, né? O kefir é um tipo também de fermentado. Também. Ele tem uma quantidade de bactérias, espécies bacterianas diferentes do Yakult, mas ele também é um fermentado. O que é isso? Tem micróbios ali que vão fermentar aquela bebida. Exatamente. Muitas pessoas até gostam do kefir também, porque ele tem propriedades que vão melhorar a saúde da pessoa. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma saúde intestinal que não está muito boa. O que é isso? A pessoa não está regulada muito o trânsito intestinal, a pessoa tem problemas intestinais, por exemplo, retenção de fezes, né? A pessoa, ela muitas vezes tem problemas até mesmo com peso, né? Muitas vezes ela acaba usando esses fermentados para regular um pouco. Como que funciona isso, professor? Como é que uma pessoa tome iogurte ou Yakult, kefir, e melhora a saúde intestinal dela? A gente falou no primeiro dia de aula que o nosso intestino, ele tem uma comunidade, tem um universo, para ser mais sincero, né, de bactérias. Essas bactérias não estão ali à toa. As bactérias têm um trabalho muito importante na digestão, né, no trânsito gastrointestinal e na formação de fezes. Então, se você está tomando um produto que, a princípio, vai repor a sua microbiota, você pode ter perdido por algum motivo, você pode ter perdido por uma dieta pobre, você pode ter perdido por uma doença, por exemplo, né? Você vai repor essa população de bactérias que são boazinhas, entre aspas, né? E aí você vai melhorar a sua saúde, seu trânsito intestinal. Aquele papo, por exemplo, parece uma atriz de novela famosa, toma Activia, o seu dinheiro, 45 dias de volta. Quem nunca ouviu falar esse jargão, né? O que é isso? Isso é a ideia de que você vai consumir esse produto por algumas semanas, o suficiente para você repor a população de bactérias ali. É mais ou menos isso. Tá? Tem outros produtos também, né? Você tem o próprio probiótico que você pode comprar na farmácia, inclusive. O que é o probiótico? As próprias bactérias liofilizadas, em pó. Tá? Ou uma solução que elas se mantenham vivas, ao invés de você consumir o alimento. Então faz. Várias modalidades. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá para frente. Tá? Beleza. E aqui a gente tem esse terceiro formato de bactérias, para a gente fechar aqui o resumo,
que são as bactérias em formato de espiral. Vocês podem observar que são bactérias que têm curvas, né, têm sinuosidades, e essas espécies de bactérias aqui, elas não são tão frequentes assim, mas, por outro lado, elas causam doenças muito perigosas, como, por exemplo, cólera, sífilis, leptospirose. Tá? Isso foi aquilo que a gente havia desenvolvido na semana 2, o resumo que a gente havia feito. Tá? Hoje, a gente vai começar a falar um pouco sobre as estruturas das bactérias. A gente vai entender um pouquinho o que a gente tem ali na célula bacteriana. Lembra que as bactérias não são como as células eucariôticas. Vão ter coisas ali que são diferentes. Tá? Então, a gente vai começar a entender um pouquinho sobre a primeira estrutura de uma bactéria, que, na verdade, é a mais importante. É a parede celular. O que é a parede celular? É um muro que dá o formato à bactéria. É o contorno externo da bactéria. Você pode ver nesse desenho aqui, ó, nós temos uma bactéria. Você concorda comigo que essa bactéria aqui é um bacilo, ou seja, uma bactéria em formato de bastonete, né? Você pode ver que eu fiz uma aba aqui e eu estou dando um zoom na estrutura da bactéria. O que nós temos aqui, pessoal? A gente tem nessa fatia amarela aqui de baixo a membrana plasmática. Lembra que toda célula tem aquela camada de gordura que nós chamamos de membrana plasmática. No caso das bactérias, a gente vai aprender uma estrutura nova. Externo à membrana plasmática, a gente tem uma camada de proteínas complexas chamadas de parede celular. É esse tijolo rosa que a gente está vendo acima da membrana. O que é a parede celular, professor? É um muro de proteínas complexas que vai não só dar o formato à bactéria, mas também garante a rigidez quando a bactéria absorve água e absorve alimentos. Assim como você, a bactéria precisa absorver alimento, água, energia. Se a bactéria não tivesse uma estrutura que protegesse ela, a primeira absorção de água que ela faria, ela vai explodir. Então, para que ela mantenha o seu formato e ela fique viável por mais tempo, ela tem essa estrutura rígida. Quando você tem problemas de dente, por exemplo, cárie, o que é cárie, professor? Cárie é uma mistura de restos de bactéria com restos de alimento. Ela é uma substância, uma crosta mineralizada, dura, né? Que não só te dá dor, porque ela acaba destruindo os teus dentes, mas ela faz você ter perda dentária com o passar do tempo se você não trata. Né? Todo mundo aqui que já teve cárie, teve que ir ao dentista, percebeu como foi difícil o dentista retirar a cárie dos teus dentes. Né? Por que é tão difícil? Por que ele teve que usar aquelas ferramentas, gancho, espátula de metal? Por que fez barulho, doeu? O que é isso? Ele está retirando uma substância dura, que é a peptídeo-glicano. É uma proteína complexa e que compõe a parede celular das bactérias. Né? Tem uma informação aqui para a gente, a princípio isso você pode imaginar que é apenas um fato de memorização, apenas decoreba que o professor está forçando você a passar. Mas não. Olha a frase que a gente tem aqui no slide. Essa informação, a parede celular, ela tem uma importância médica muito grande. Por quê? A gente vai entender que existem dois tipos de parede celular e que vão influenciar bastante na relação que a bactéria tem com a nossa doença. Quando a gente começou a estudar microbiologia, isso já há 200 anos atrás, a gente começou a observar elas em microscópios e a gente percebeu que a gente poderia usar corantes, tintas, para a gente visualizar diferentes espécies de bactérias. Existe um microbiologista holandês que se chama Christian Gram. E ele percebia, quando ele analisava materiais biológicos, que algumas bactérias, quando ele usava uma tinta, ficavam roxas. Outras bactérias ficavam rosa. Como a gente pode ver nesse slide aqui. Né? Bom, a gente está falando tudo aqui de bactéria, mas algumas ficavam roxas e outras ficavam rosas. Ele percebeu com o tempo que, mesmo usando esses corantes, a gente sempre conseguia colocar as bactérias em dois times. O time das roxas versus o time das rosas. Né? Com o passar do tempo, ele percebeu que essas diferenças estavam aonde? Na parede celular, que é o que a gente está conversando agora. Né? Hoje, a gente chama essa separação em bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Bactérias gram-positivas são aquelas que ficam no final da coloração de roxo,
e as gram-negativas ficam nessa cor rosa claro, como a gente pode ver aqui na figura. Né? Vocês podem até verificar aqui, pessoal, vejam que a gente tem aqui, nessa parte do slide, cocos, vocês estão vendo bolinhas roxas? E desse lado aqui nós temos o quê? Bastonetes rosas. Então eu posso falar para vocês que aqui eu tenho cocos gram-positivos, enquanto aqui na direita a gente tem bacilos gram-negativos. Olha como a gente pode começar a misturar os conceitos que a gente está aprendendo. Tudo isso vai ser muito importante para a gente entender tipos de doenças de bactérias. Tá? Mas o que importa para a gente entender um pouquinho as diferenças de parede celular? Só ficar uma cor bonitinha, roxo, rosa? Não. O fato de a gente ter dois tipos de parede vai influenciar na doença. Mas vamos entender um pouquinho cada um desses grupos, né? Primeiro, vamos falar aqui das gram-positivas, que a gente tem parede celular de uma bactéria do tipo gram-positivo. Né? Vocês concordam comigo que a gente tem aqui um bacilo gram-positivo? Né? Quando eu pego aqui um recorte dessa parede celular, eu percebo que a gente tem aqui um tijolo grande em laranja. Isso é a parede celular da bactéria gram-positiva. As bactérias gram-positivas, elas têm uma parede celular grossa. Elas têm uma parede celular grande, comparada à gram-negativa, mais espessa. A gente também tem nesse slide aqui, essas moléculas que estão em preto, e elas são chamadas de ácidos teicoicos. Ácidos teicoicos são moléculas que a gente pode usar em laboratório para conseguir diagnosticar espécies de bactérias gram-positivas. No geral, é isso que a gente pode falar das gram-positivas. Bactérias que têm uma parede celular grossa, uma quantidade de peptidoglicano grande. Quando a gente compara as gram-negativas, a gente tem algo mais complexo. Aqui a gente também tem um bacilo gram-negativo aqui, né? Isso aqui é um bacilo. E quando a gente faz o recorte da parede celular, o que a gente observa? A gente observa aqui duas partes em amarelo e aqui no meio a gente tem esse quadrado em laranja. A parede celular da gram-negativa, ela é fina. Você compara com a gram-positiva. Então não tem muito peptidoglicano. Porém, as bactérias gram-negativas, elas têm uma estrutura adicional, e que é uma estrutura muito importante para doenças. Vocês podem observar que a bactéria gram-negativa, ela tem esse quadrado amarelo em cima. Isso aqui é uma camada adicional de lipídios que as bactérias gram-negativas têm. Ela é chamada de membrana externa. Então, as bactérias gram-negativas, elas têm uma membrana extra, uma camada extra, coisa que as gram-positivas não têm. Qual que é a importância das bactérias gram-negativas terem essa membrana externa? A membrana externa, ela é uma membrana que é recheada com um gel. Esse gel, ele é um gel rico em enzimas de resistência. Então, quando a gente fala, por exemplo, em bactérias gram-negativas, a gente está falando de uma bactéria que é um pouco mais difícil de você destruir com antibióticos ou destruir com substâncias químicas. Por quê? Ela tem a membrana externa, que por sua vez é recheada com várias enzimas que podem, por exemplo, destruir um antibiótico. A gente pode fazer uma comparação assim. A gente tem duas doenças, cada doença é causada por uma bactéria ou gram-positiva ou gram-negativa. Vamos supor que a gente esteja falando de diarreia, certo? Então eu tenho diarreia e eu não sei se eu tenho uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa. Né? Bom, acontece que caso eu tenha uma bactéria gram-positiva, eu vou utilizar um antibiótico chamado penicilina. Todos aqui já ouviram falar de penicilina, né? Talvez seja o antibiótico mais comum, pelo menos no passado, amplamente usado. Se eu tento destruir uma gram-positiva com penicilina, eu provavelmente serei bem sucedido. Provavelmente a penicilina vai destruir a bactéria gram-positiva, certo? Agora, se eu tenho uma bactéria gram-negativa, e eu, por sua vez, tento tratar com penicilina, eu provavelmente não terei sucesso nessa abordagem. Por quê? Quando a penicilina tiver contato com a bactéria gram-negativa,
você tem que lembrar que ela tem a membrana externa. Na membrana externa, o que nós temos? Nós temos enzimas de resistência. Essas enzimas de resistência, por sua vez, vão anular, vão inativar a penicilina. Esse é um grande problema que a gente tem já há décadas e que a gente chama, por exemplo, de bactérias resistentes a antibióticos. Antes mesmo de chegar aqui, na aula de micro, você já tinha ouvido falar desse papo de bactéria resistente a antibiótico. A mídia gosta de chamar de superbactéria. Né? Quando a gente fala de bactéria resistente a antibiótico, esse problema começou justamente com as gram-negativas. A gente começou a usar a penicilina, os primeiros antibióticos, como moléculas milagrosas. A gente usava antibiótico para tudo. Para doenças que tinham origem infecciosa e doenças que não têm nada a ver com bactéria. Adianta eu usar antibiótico para uma doença que não tem nada bacteriano? Não. O problema é que a gente começou a usar tantas vezes que uma pessoa podia ter uma bactéria gram-negativa e o antibiótico não ia surtir nenhum efeito. A gente pode falar, por exemplo, a penicilina sódica, penicilina G, são uma das primeiras penicilinas que surgiram, né? Elas não têm ação eficaz contra gram-negativas, mas ainda assim muitas pessoas receitam. Muitas pessoas não tentam descobrir que tipo de bactéria você tem para ver se ela é eficaz ou não. Outro motivo também são as águas poluídas que a gente tem em mares e oceanos. O nosso intestino, ele é habitado principalmente com bactérias gram-negativas. O professor até agora está dando o exemplo de intestino, quando ele fala de bactéria gram-negativa, e não é por coincidência. A maior parte das gram-negativas estão no intestino. Então é comum que as fezes, claro, contaminação de água de rios com fezes seja o quê? Contaminação com bactéria gram-negativa. Né? Muitas vezes os mares eles estão poluídos, certo? E às vezes tem componentes tóxicos ali, metais pesados, substâncias químicas. Essas substâncias não necessariamente vão matar as bactérias gram-negativas, porque elas têm a membrana externa, elas protegem. Então muitas vezes a pessoa, quando vai ingerir uma água poluída, não só tem risco por ter algum contaminante químico, mas também por ter o quê? Bactérias derivadas das fezes. Então, água não tratada, água que teve contato com fezes, tem risco de ter uma gram-negativa que não foi destruída por substâncias químicas. Né? Então, veja como é importante a gente entender isso. Né? Só isso, professor? Essa é a única diferença? Não. A gram-negativa conta também com uma outra estrutura muito importante. Você pode observar aqui, ó, que a gente tem uma representação nesse retângulo amarelo superior, que você tem essas moléculas em azul, esses fios em azul aqui. O que é isso, professor? Isso aqui é uma molécula complexa chamada de lipopolissacarídeo. O que é isso? É um carboidrato de cadeia longa. Tá? Lipopolissacarídeo, ou abreviatura LPS, é uma molécula que a gente chama de toxina. Quando você tem uma infecção aguda causada por gram-negativa, ela pode liberar essas moléculas que tem em azul, ou seja, o LPS, e essas moléculas são chamadas de toxinas. Elas podem induzir você a choque e febre elevada. Quando você tem, por exemplo, uma criancinha com uma febre muito alta, que tem que ir para o hospital, você já deve ter percebido que na triagem, a enfermeira ela colhe sangue da criancinha. Não só mede a temperatura, colhe sangue. Por quê? Por que a enfermeira faz isso? A triagem faz isso. A gente tenta ver se aquela criancinha ela não está com uma infecção aguda por gram-negativa. A gente pega o sangue e a gente leva lá para o microscópio ou para a cultura para ver se a gente vai encontrar essa bactéria aqui. Qual o motivo disso? Para ver se ela não tem LPS, essa toxina, elevando a temperatura da criança. Então, olha que complexo e relevante isso para o nosso dia a dia da saúde. Tá? O professor vai resumir aquilo que foi dito, porque a gente falou bastante coisa aqui, nesse ponto. Né? A gente falou sobre a estrutura mais externa das bactérias, que é a parede celular. A gente falou que a gente pode dividir as bactérias em dois grupos. Nós temos as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. Bactérias gram-positivas, no final da coloração, chamada coloração de Gram, elas vão ficar roxas. O que é uma bactéria gram-positiva? É uma bactéria que tem uma quantidade grande de parede celular. Ela tem uma parede espessa.
A gente também tem algumas substâncias químicas que são chamadas de ácidos teicoicos, que a gente pode usar para identificação de espécies de bactéria. Outro tipo de bactéria, outro tipo de parede celular, são as bactérias chamadas de gram-negativas. Elas vão ficar rosa no final da coloração. As bactérias gram-negativas, elas têm a parede celular fina. Isso não é o fator mais importante das bactérias gram-negativas. Elas têm uma camada de lipídios externa, chamada de membrana externa. A membrana externa é recheada com um gel chamado periplasma. Esse gel, o periplasma, ele é rico em enzimas de resistência. Ao quê? A muitas coisas, incluindo antibiótico. Isso faz com que as gram-negativas sejam, no geral, um pouco mais difíceis de serem destruídas. Doenças causadas por bactérias gram-negativas geralmente envolvem dificuldades maiores em tratamento, comparado a gram-positivas. A gente não está generalizando, a microbiologia não é um faz de conta, né? Não é uma historinha fofa que a gente possa sempre generalizar. Quando a gente fala que as gram-positivas, elas, no geral, não dão problemas com antibióticos, a gente não quer dizer que elas são boazinhas. Não. Tem muitas doenças causadas por gram-positivas que você tem dificuldade de tratar. O que a gente está fazendo é uma comparação geral, que a maior parte dos casos, você tem mais dificuldade de tratar as gram-negativas. Né? As gram-negativas também têm o LPS, que é essa molécula que a gente está chamando de toxina, e que, por sua vez, pode elevar a temperatura, uma febre alta, em pessoas que têm alguma infecção causada por elas. Né? Acho que o professor acabou de falar agora um conceito que é complexo, né, pessoal? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida disso, algum ponto que gostaria que o professor explicasse novamente. Professor? Diga. Professor? Pode falar. É mais uma dúvida. Em relação a essas bactérias que são mais resistentes a alguns antibióticos, eles têm alguma coisa... tem alguma ligação em relação ao antibiograma para descobrir se elas são mais sensíveis? Totalmente. A Michele falou o seguinte, se o antibiograma tem alguma coisa a ver com essa pesquisa de bactérias resistentes. O que é o antibiograma, pessoal? O antibiograma é uma técnica que a gente começou a desenvolver para a gente tentar frear um pouco a resistência bacteriana. Desde que o antibiótico foi desenvolvido, na década de 60, a gente começou a usar antibiótico para tudo. Então, a criancinha estava com dor de barriga, a avó dava antibiótico. A criancinha ia jogar futebol, machucava a perna, a avó dava antibiótico para ter segurança. A gente começou a fazer um uso exagerado de antibióticos. E seleção natural é aquela luta em que os mais adaptados ficam mais fortes. As bactérias que, porventura, conseguiam sobreviver ao tratamento de antibiótico, elas faziam o quê? Elas davam origem a bactérias que tinham uma crescente resistência a esses antibióticos. Décadas se passaram e a gente tem o quê? A gente tem bactérias que já não morrem mais com doses regulares e antigas, doses padrões de antibiótico. Então a gente hoje tem um grande problema. Bactérias que você tem que estudar como e quanto de antibiótico você usa para matá-las. São as bactérias chamadas de superbactérias. Existe uma técnica que a gente cultiva as bactérias no meio de cultura, a gente vai ver isso na prática, né? E que a gente coloca tipos de antibióticos diferentes ali e a gente espera. A gente tenta verificar ali qual antibiótico vai ser mais perigoso para a bactéria, certo? No final de 3 dias, a gente descobre que alguns antibióticos foram melhores do que outros. Baseado no que o teste mostra para a gente fica sabendo qual classe de antibiótico a gente pode usar. Isso é antibiograma. Tá? A gente vai fazer isso em uma prática. Tá? É importante a gente fazer essa pesquisa, porque hoje nós temos bactérias resistentes a antibióticos que matam muitas pessoas, principalmente UTIs. O número de pessoas com sistema de defesa fraco, principalmente idosos, morrendo por bactérias resistentes é alarmante. Na UTI, é uma das principais causas de morte. Então, a gente tem que, com muita responsabilidade, estudar isso. Tá? Ótima pergunta, foi propícia. Queria saber se tem alguém com mais dúvidas, por favor.
Eu mesma tenho, professor. Opa! Eu queria saber sobre essa coloração de GRAM, se, por exemplo, se existe alguma bactéria que ela não consegue adquirir essa cor, alguma coisa assim. Tem sim, muitas. Né? Quando a gente usa a coloração de GRAM, é uma bateria de 4 colorações, é uma reação que a gente usa 4 corantes, né? A gente só está falando de espécies de ordem médica, bactérias que causam doenças, né? Existem bactérias, por exemplo, ambientais, do mar, do solo, bactérias que a gente usa para a produção de alimentos, que elas pegam a coloração, mas elas não entram nesse grupo, elas não têm essas diferenças na parede celular. Para a gente não importa muito porque elas não são de origem e causa doença, né? Mas respondendo a sua pergunta de forma objetiva, tem muitas bactérias que o corante não pegaria, né? Bactérias que têm uma estrutura um pouco diferente. A gente pode, por exemplo, falar da bactéria que causa tuberculose, né? A bactéria que causa tuberculose é uma exceção a tudo que a gente falou até agora. Ela é uma bactéria que tem uma parede celular tão grossa que o corante não penetra. Aí a gente tem que usar calor misturado a uma tinta especial para a gente descobrir se a pessoa é tuberculosa ou não. Entendi, professor. Valeu. Legal. Legal, importante a pergunta também. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Tá. O professor não é louco, né? A gente sabe que o que a gente está falando aqui é complexo e a gente sabe que uma aula apenas não é o suficiente para você gravar tudo isso. Às vezes a gente tem um filme gostoso que a gente assistiu e um dia depois a gente não lembra de muita coisa, então imagina um assunto complexo como esse, né? A gente vai estudar um pouco, a gente vai reprisar isso, no resumo na próxima aula, né? Para que a gente esteja mais sincronizado. Bom? Então, beleza. Vamos continuar, então. Tá? A gente falou, então, de parede celular, certo? E a próxima estrutura que a gente passa agora é a membrana plasmática. Eu vou passar rapidamente isso porque a gente já estudou membrana plasmática, né? A gente estudou ano passado membrana plasmática na aula de Biocell. O que a gente falou de membrana plasmática? Ela é a portaria de uma fábrica. Ela é uma dupla camada de lipídios que controla o que entra e o que sai da célula. As bactérias também têm membrana plasmática. A gente pode ver aqui, por exemplo, uma foto de microscopia eletrônica. A gente está observando aqui essa dupla camada que o professor falou. No caso das bactérias, essa membrana plasmática ela não é a parte mais externa. Ela fica por dentro. O que é mais externo das bactérias é a parede celular, certo? O que a gente precisa saber aqui da membrana plasmática? Ela regula a entrada e saída de substâncias químicas. A membrana plasmática das bactérias ela é muito parecida com a nossa, com as nossas células. Mas quimicamente ela é um pouco mais simples. Ela não é feita das mesmas substâncias químicas. Ok? Fora isso, a gente não tem tantas diferenças assim. Né? Agora, o professor fala de uma estrutura aqui que é bastante importante. O citoplasma de uma bactéria. O que é o citoplasma, professor? Você deve se lembrar que a gente falou lá na aula de Biocell que o interior de uma bactéria, o interior de uma célula, é o local em que você tem as estruturas. É o local que contém material genético, as organelas, é o local onde a coisa acontece. O interior de uma célula. Né? As bactérias no seu citoplasma, elas vão ter coisas diferentes das nossas células. Por exemplo, o senhor falou que as bactérias não têm núcleo, certo? Se eles não têm núcleo no meio da célula, o material genético, a fita de DNA de uma bactéria, ela fica dispersa no citoplasma. É o que vocês podem observar aqui. Vocês podem observar que a gente tem aqui nessa região central do citoplasma uma estrutura em branco. Ela tem uma coloração um pouco mais branca, certo? O que é essa estrutura aqui, novelar? Isso aqui é o material genético da bactéria, que fica boiando. Tá? Outra coisa que a gente pode reparar, vocês percebem que o citoplasma dessa bactéria aqui, ela parece uma TV estática, uma estase de TV, né? Fica aqueles pontilhados, pontinhos brancos e pretos se alternando, né? O que é essa granulosidade da bactéria, professor? Bom, as bactérias podem não ter organelas, mas as bactérias têm uma estrutura que a gente chama de ribossomos. O que são os ribossomos? Se você lembra da aula de biologia celular, a gente falou que os ribossomos são aquelas estruturas que são responsáveis pela produção de proteínas.
Uma bactéria se alimenta e ela precisa produzir as suas próprias proteínas, né? Então ela aproveita as substâncias químicas que ela adquiriu e ela vai transformar aquilo em proteínas para ela, né? Então uma bactéria tem uma grande concentração de ribossomos. Também tem substâncias, sacos, com alguns nutrientes que a gente chama de inclusões citoplasmáticas. São reservas de energia que a bactéria pode ter para aguentar por um determinado momento. Tá? O que tem de mais importante aqui no citoplasma, professor? É o que eu vou falar para vocês agora. As bactérias, elas têm material genético, já acabei de falar, né? O material genético que é o principal. Acontece que as bactérias têm um tipo extra de material genético, que é chamado de plasmídio. O plasmídio são pequenos pedacinhos de material genético, pequenos pedacinhos de DNA, que não estão ligados ao DNA principal. Eles ficam boiando pelo citoplasma. Esses pedacinhos extras de material genético, eles não são essenciais à bactéria. Não é obrigatório uma bactéria ter plasmídios. Vocês estão estudando genética agora, correto? Acredito que estejam. Né? Vocês sabem que, ou vocês estão aprendendo, que o DNA, ele nada mais é do que uma fita de genes. Os genes são as substâncias que vão codificar, vão definir as nossas características. Como a gente falou na aula de biologia celular, é a livraria, a biblioteca da nossa célula. Né? Quanto mais DNA você tem na tua célula, maior a chance de você conseguir codificar um produto que seja útil a você. Então a gente pode falar que esses pedacinhos de material genético extra que as bactérias têm são substâncias que podem garantir ela alguma vantagem. A gente pode, por exemplo, falar que ali ela pode encontrar genes que vão aumentar a sua sobrevivência. Genes que não são obrigatórios à sua sobrevivência, mas que se ela tiver ali, ela pode, por exemplo, ter uma resistência a antibiótico, ela pode conseguir comer, clivar um alimento que ela não conseguia antes, pode ter ali dentro um gene que faz ela conseguir se multiplicar de forma mais rápida, né? A gente pode falar de forma bem tosca que alguns plasmídios podem dar, entre aspas, poderes, vantagens para essa bactéria. A gente pode tunar essa bactéria. Pego um carro, por exemplo, e eu quero disputar corrida com ele. Então eu vou colocar acessórios, né, para deixar ele mais veloz, mais aerodinâmico. É isso. Eu posso tunar uma bactéria colocando genes vantajosos para ela. Tá? Muitas bactérias que são resistentes a antibióticos só são resistentes porque elas adquirem plasmídios com genes que garantem resistência a um determinado antibiótico. Olha que interessante isso. Tá? A gente pode dar um exemplo que é muito interessante, muito legal. Né? Os mares, eles podem se poluir com muitas coisas. Você já deve ter visto casos de mares que são poluídos com petróleo. Tem um navio transportando petróleo, tem um vazamento, fica aquelas manchas de petróleo gigantes, o maior impacto ambiental aqui. Né? Impacto para a água, impacto para as formas de vida, peixes, aves, enfim, terrível. Antigamente, para a gente limpar uma mancha de petróleo, a gente tinha que usar substâncias químicas, a gente tinha que queimar aquele petróleo, muitas vezes aquilo dá um impacto ambiental maior ainda, certo? Existe uma solução hoje que a gente pode usar, e é uma solução que usa bactérias, uma solução limpa. O que a gente pode fazer? A gente pega uma bactéria, que não é do mar, não é daquela região, e a gente, em laboratório, coloca dentro dela um plasmídio. A gente vai colocar ali um pedacinho de material genético que tem um gene, que é um gene que vai fazer essa bactéria comer petróleo. Olha que interessante. Petróleo é uma substância química. Como substância química, pode ter um ser vivo que tem interesse em comer aquilo, certo? A gente pode, então, programar geneticamente uma bactéria para, quando eu jogar ela ali no oceano, numa mancha de petróleo, ela comer de forma rápida, se multiplicar rapidamente milhões e milhões de bactérias e comer aquele petróleo. Olha que interessante. Né? Limpar a mancha de petróleo. Aí você pode perguntar assim, tudo bem, professor. Tudo bem, você pegou uma bactéria, modificou ela, jogou ali, limpou a mancha de petróleo, mas essa bactéria não era do mar, não era do oceano. Não tem risco eu deixar aquela bactéria ali? Ela não pode causar outro impacto pior ainda?
Você tem razão. Pode ser que algo de ruim aconteça. Então, eu vou pegar essa mesma bactéria e vou colocar um segundo plasmídio. Eu vou colocar um gene que programa ela para morrer daqui a uma semana. Então, agora, olha a sacanagem que eu estou fazendo com ela. Né? Eu estou colocando ali um gene para ela comer petróleo, enquanto o bichinho está salvando a pátria, daqui a uma semana ele vai morrer. Limpa a mancha de petróleo e ela fica inviável para sobrevivência a longo prazo. Limpei o oceano de qualquer perrengue, de qualquer problema. Isso é algo bem interessante. Né? Hoje, nós temos plasmídios que garantem muitas características. A gente pode tunar uma bactéria de muitas formas. A gente pode colocar ela em raízes de plantas para aumentar a produção de proteínas a partir de plantas. A gente pode colocar plasmídios ali que vão ajudar a gente a produzir vacinas diferentes. Uma das vacinas contra o coronavírus é utilizando, por exemplo, o organismo geneticamente modificado. O uso de plasmídios para eu conseguir produzir a proteína que me interessa, para eu imunizar as pessoas. Olha que legal isso. Aqui, microbiologia, a aula de hoje, a aula da quarta semana. Isso é muito legal. Tá? Beleza, pessoal. Vamos, então, falar de outras estruturas, né, que a gente tem ali da bactéria. O professor vai falar agora de uma estrutura que não é presente em todas as bactérias. É presente apenas em algumas. 2 gêneros de bactérias podem produzir esse tipo de estrutura. O gênero Bacillus e o gênero Clostridium. São os endósporos. O que é isso? Quando a gente tem uma bactéria que está num lugar que não tem alimento, acabou o alimento, a bactéria em pouco tempo vai morrer. Acabou a comida, o bicho não tem o que fazer, vai morrer. Né? Tem algumas bactérias, como o gênero Bacillus e o gênero Clostridium, que quando as condições ficam adversas, acaba a alimentação, elas conseguem se transformar numa estrutura de resistência ambiental. A gente tem, então, aqui, pelas imagens, vocês podem ver, eu tenho bactérias aqui em formato de bastão, né? E quando acaba o alimento, o que elas fazem? Elas vão ficar nessa formato aqui de fósforo, né? Elas ficam com uma bolinha seguida de um palito longo. Isso aqui é um endósporo. Elas vão se transformar numa carapaça, e essa carapaça vai garantir para elas resistência contra falta de água, falta de comida, altas temperaturas, baixas temperaturas, até mesmo em alguns casos radiação. Ou seja, você fica com uma bactéria com bastante resistência. O que me importa isso, professor? Qual que é a relevância disso? A relevância disso é quando a gente tem essas bactérias contaminando alimentos, leite, carne, enlatados, palmito. Quando você tem um alimento contaminado por esses endósporos, você tem um alimento que você não consegue mais utilizá-lo, reutilizá-lo. Você tenta, por exemplo, pegar um alimento desse, não tem como você ferver o alimento a ponto de você conseguir tirar isso. Né? Então, você pega, por exemplo, um alimento que tem endósporo, e é um alimento que já está condenado para seu consumo. Tá? Que tipos de doença você pode adquirir se alimentando de endósporos? Doenças muito graves. Uma doença muito famosa que se chama botulismo. Botulismo é uma doença que, quando você ingere o alimento contaminado por bactérias chamadas de Clostridium, como está aqui no slide, essas bactérias vão invadir o teu sistema nervoso e elas vão causar convulsão e paralisia muscular. A pessoa pode até perder o controle dos músculos da respiração. A pessoa morre com parada respiratória. É uma forma bem grave, bem violenta de morte. Né? Uma bactéria muito perigosa, que você pode adquirir comendo carne contaminada. Você pode adquirir comendo leite. Né? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de problemas que a gente tem, o perigo que a gente tem, quando a gente se alimenta de palmito de procedência duvidosa. A extração de palmito no Brasil, muitas vezes, é feita de forma ilegal. A gente, por exemplo, extrai de áreas que são proibidas. Qual que é o problema de extrair de áreas que são proibidas? Muitas vezes são plantas que podem ter contato com bactérias endósporos, né? E se você não compra um produto que foi fiscalizado pela vigilância sanitária, muitas vezes esse produto não foi higienizado. Você pode estar comprando palmito, comer um palmito contaminado e pegar botulismo. Né? Alguns anos atrás, a gente teve, no município de Palmeira, alguns casos de morte por pessoas, por botulismo, por ingerir alimentos enlatados contaminados. Então, veja como a situação é grave.
né? Tem um alimento que é o mel, que a gente não pode dar mel para criança com menos de 2 anos. Por quê? Alguns tipos de mel, existe o risco de você ter contaminação por endóspores. A quantidade, que para crianças abaixo de 2 anos pode ser perigosa. Então, perceba como a gente tem sérios problemas. Tá? Antigamente, um exército inimigo, quando queria causar problemas para os seus inimigos, ele jogava ossos de animais em água. Talvez você já tenha visto algum filme, algum livro que você leu, que o inimigo jogou ossos de um boi, por exemplo, de carcaça num poço. E a partir do momento que você jogou osso num poço de água, você não pode mais tomar aquela água. Por quê? O osso de animal, muitas vezes, contém endósporos. Ao jogar a carcaça de animal num poço d'água, você acaba contaminando aquela água, vai pegar botulismo se tomar aquela água. Então, veja como a situação é complexa. Esse é um desafio que o farmacêutico tem que responder à altura, né? Fiscalização de alimentos é uma das atribuições de farmacêuticos. Responsabilidade técnica por fábricas que envolvem produção de alimentos, né? Então, veja como a situação é importante não só para a saúde, mas também para a indústria de alimentos. Certo, pessoal? Beleza. Continuando, então, já migrando para a parte final da nossa aula, a gente vai falar essas últimas estruturas aqui, estruturas ligadas à parede celular da bactéria. Então, são peças, são estruturas que a gente tem ligadas ali à parede celular. Tá? Primeiro, a gente fala aqui sobre a cápsula. Cápsula é uma camada de muco, uma camada viscosa, que a gente tem ali sendo secretada na parede celular por algumas espécies de bactérias, principalmente bactérias de doença pulmonar. Né? Essa cápsula, essa camada de viscosidade, ela garante que a bactéria vai ter uma grande adesão aos pulmões, então facilita a adesão do micróbio às células pulmonares e também dificulta a destruição das bactérias pelas células de defesa. A destruição pelas células de defesa acaba ficando mais difícil. Né? O que a gente pode ver aqui nesse slide? A gente pode ver aqui um corte de pulmão, né? Tecido pulmonar, mas vocês estão vendo essas bolinhas aqui? Essas bolinhas aqui são diplococos, ou seja, cocos agrupados aos pares. Vocês podem observar que a gente tem uma espécie de contorno em cada um desses diplococos, é um contorno que está transparente. Né? O que é esse contorno transparente que eu tenho ao redor de cada bolinha? Isso aqui é a cápsula. É uma camada de muco que, por ser espessa, o corante não conseguiu penetrar. Então, parece que ele está preenchido por ar, né? É que, na verdade, pela espessura dela, o corante não misturou. Então, é uma forma de identificar a presença desse muco. Né? A cápsula é um dos fatores que dificulta a gente eliminar bactérias de infecção respiratória. Uma criancinha, por exemplo, que tem pneumonia, ela tem uma tosse abundante, uma tosse que a gente chama de tosse produtiva. Ela elimina uma quantidade de muco, de catarro, que é grande. Parte disso tem relação com a presença de bactérias em cápsula, né? Que acabam tendo uma adesão muito grande ao epitélio e acabam dificultando a eliminação. Tá? Muito comum em doenças pulmonares. Outro tipo de estrutura ligada à parede celular são proteínas chamadas de flagelos. O que é flagelo? É um filamento de proteína que a gente tem alongado, que a gente pode ver nas imagens. Você pode observar aqui que a gente tem bactérias que têm um fio, ou seja, um flagelo, até mesmo bactérias que têm uma grande quantidade de flagelo ao seu redor. O que são os flagelos, professor? São filamentos de proteína que eles podem se alterar, se mobilizar para fazer com que a bactéria tenha deslocamento, para que a bactéria se mova. Quando você consegue fazer os flagelos se rotularem, se rodarem, você vai ter uma bactéria que consegue se mover para frente, se mover para os lados. É uma bactéria que tem um movimento positivo. Né? Geralmente, uma bactéria que não tem flagelo, ela não consegue sair do lugar. Uma bactéria com flagelo é uma bactéria móvel. É uma bactéria que pode ir para lá e para cá. A gente pode ver aqui nesse slide um movimento de uma bactéria que está usando os seus flagelos para ela conseguir se deslocar frente a algum estímulo. Nesse momento, a gente tem que ter muita calma. A bactéria não tem inteligência. Muitas vezes, até os professores, como o professor Bruno é culpado, a gente costuma ensinar
geralmente romantizando a história, né? Parece que é uma ficção, uma historinha fofinha, né? A gente fala que a bactéria faz isso, faz aquilo, como se a bactéria tivesse inteligência, como se ela pensasse. Nada acontece por inteligência aqui, certo? A bactéria, ela está sentindo estímulo químico. Então, a bactéria precisa se alimentar toda hora, ela precisa comer, né? Quando a bactéria consome alimentação no local e ela percebe quimicamente, pela presença de receptores químicos, que existe uma concentração de alimento maior em outro lugar, o que ela vai fazer? Ela vai usar esses flagelos e ela vai migrar em direção a essa concentração maior de comida. Ela sempre vai do lugar que tem menos comida para o lugar que tem mais comida. Né? Então, a gente pode ver aqui uma bactéria se movendo graças a esse gradiente de alimentação. Né? Qual que é a parte prática disso para mim? O que me interessa aprender que uma bactéria ela é móvel para ir atrás de comida? Se fosse só isso, teoricamente, não teria a menor importância falar isso para vocês. Mas isso tem um papel muito importante na doença. Bactérias que têm flagelo, geralmente são bactérias que têm um potencial maior de causar doenças. Muitas diarreias infecciosas, ou seja, diarreias causadas por bactérias, elas são perigosas, porque a bactéria que está ali no intestino, muitas vezes não vai se contentar apenas de ficar no intestino. Ela tem estruturas, como os flagelos, que vão fazer com que elas consigam invadir outros espaços do corpo além do intestino. Elas podem, por exemplo, através da corrente circulatória, passar para outros órgãos, como baço, fígado, pulmões. Então você percebe que uma bactéria pode começar a invadir, a surfar no teu corpo, graças à presença de flagelos. Todo mundo aqui já ouviu falar de uma doença chamada sepse. O que é sepse? Sepse tem um sinônimo. Significa infecção generalizada. O que é uma infecção generalizada? É quando você adquiriu uma bactéria que tem o potencial de invadir vários locais do seu organismo. Provavelmente uma bactéria que tem flagelo. Ela não se contentou em ficar paradinha naquele lugar. Através de receptores químicos, ela percebe que você tem oferta de alimentos em outros lugares além do intestino. E aí ela vai começar a invadir, se multiplicar, né? Então, cada vez mais se multiplicar dá origem a novas bactérias. E aí, espalha-se pelo teu corpo. Uma pessoa que tem sepse é uma pessoa que tem sérias possibilidades de morrer. É uma doença considerada de moderada a grave. Então, a sepse é algo muito perigoso. A pessoa tem que ser, com urgência, internada na UTI. Tá? Veja a importância que a gente tem na micro básica para entender a nossa relação com as doenças, pessoal. E a última estrutura que eu quero falar para vocês essa noite são sobre as proteínas que a gente chama de fímbrias e pílis. O que são as fímbrias, professor? As fímbrias são filamentos de proteína que são muito parecidas com os flagelos que a gente estava conversando. Mas elas têm uma função diferente. Vocês podem observar aqui, ó, que eu tenho uma ponte entre duas bactérias de formato de bacilo, certo? Com essas fímbrias, eu formei um link entre elas. As fímbrias são proteínas que vão funcionar como se fosse um cabo USB. Como eu uso um cabo USB, o que eu posso fazer quando eu ligo, por exemplo, o meu celular e o computador através de um cabo USB? Eu posso transferir arquivos de um dispositivo para outro. Quando eu pego um pendrive, eu posso colocar no computador e trocar arquivos entre o pendrive e o computador. Né? As fímbrias, elas têm um papel muito parecido. Eu posso ligar duas bactérias com essas fímbrias e eu posso fazer transferência de arquivos entre elas. Quando eu falo arquivos, leia-se o quê? Material genético. Qual que é o arquivo? Qual que é o software que a gente tem nos seres vivos? DNA. Então, eu posso fazer transferência de DNA, especificamente plasmídeos, nomezinho que a gente aprendeu hoje, né? Aqueles pedacinhos extras de DNA, posso transferir de uma bactéria para outra. Né? Isso se chama sexo bacteriano. O que é sexo? É um ato em que você deve ter troca de genes para formar um novo ser vivo. Se eu estou fazendo troca de genes entre duas bactérias, isso é sexo. É um sexo bacteriano. Né? Existe um caso muito prático que a gente chama de troca de plasmídeos com fímbrias, que ocorre nos hospitais. Vamos fazer um caso final aqui para fechar nossa aula para vocês entenderem bem. Existe algo muito preocupante, um fenômeno que acontece nos hospitais do mundo inteiro, que é o seguinte:
é você transformar bactérias de origem hospitalar. Você tem, por exemplo, uma pessoa internada no hospital e ela tem uma bactéria perigosa, uma bactéria patogênica, uma bactéria que causa doença. Você não está no hospital, você é uma pessoa saudável. Mas você tem no teu corpo uma bactéria que tem plasmídios com genes de resistência a antibiótico. Essa bactéria não te causa nenhum mal. Ela é uma bactéria resistente a antibióticos porque ela tem esse plasmídio. Mas ela não é um vilão, ela não te dá nenhum problema. Aí você vai visitar teu parente no hospital, teu irmão, teu pai, tua mãe, né? Você chega lá, tal, mas você não se higienizou adequadamente. Você, por exemplo, foi ao banheiro, defecou, não lavou as mãos, você está com bactérias do intestino nas suas mãos. Você, quando foi entrar lá no UTI para visitar teu parente doente, você não higienizou direitinho, você foi bem preguiçoso, você não lavou o álcool gel direito, não colocou EPI, enfim. Chegou lá na UTI, aí você tem aquele contato afetuoso com tua mãe, abraçou ela, passou a mão na cara, enfim. A tua mãe teve contato com as tuas bactérias. No momento que ela teve contato com as tuas bactérias, você deu uma bactéria que tem plasmídio de resistência a antibiótico. O que vai acontecer com ela? Esse desenho que a gente vê no slide. Esse bichinho aqui fez uma ligação, cabo USB, um dispositivo foi detectado. Tipo a mensagem que o teu computador dá. Você vai transmitir plasmídios de resistência a antibiótico para uma bactéria que está na tua mãe, que é patogênica. Agora, a bactéria que está causando a doença da tua mãe não é apenas patogênica. Ela é patogênica e resistente a antibiótico. Então, veja como a gente tem no mundo inteiro sérios problemas de saúde com esse sexo bacteriano. É justamente por esse motivo que, dos últimos 30 anos para cá, a UTI ela tem uma restrição muito maior do que tinha antes. Você tem, por exemplo, horários de visita específicos, você tem, por exemplo, um tempo específico de visita. Uma pessoa que vai entrar numa área de tratamento intensivo, ela tem que fazer higienização intensa, uso de EPI. É por esse motivo. Para que você não leve nada, principalmente nada que tem plasmídio lá para dentro. E também não saia de lá com nada. A gente também não quer levar a doença do hospital para fora. Tá? Veja, pessoal, como a gente pode fazer link, aprendendo sobre a estrutura bacteriana, com vários casos de doença. Daqui até o final do curso, você vai ouvir falar muitas coisas, muitos problemas causados por bactérias, que têm relação direta com o que a gente está falando aqui. Por isso que é uma aula muito importante para a gente entender um pouquinho o potencial que as bactérias têm de causar doença. Ok? Beleza. De técnico, de teórico, era isso que o professor tinha para falar para vocês. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, pessoal, que o professor possa responder. Deixo aí esse momento para a gente tirar nossas dúvidas. Professor, Oi. sobre a aula em si, eu não tenho nenhuma dúvida, assim, foi bem esclarecido, deu para entender bem. É só em questão, a gente está tendo patologia e a gente está um pouco perdido, na verdade, não sei se os outros estão, mas eu estou. E aí a professora comentou que ia conversar com o senhor para fazer uma aula, né, sobre a parte de imunologia, porque a gente já entrou com o barco assim, né, andando e tá bem complicado, assim, né? Não sei quando que o senhor vai começar. Tá, é assim, ó, ela entrou em contato com o professor Bruno, né? É o seguinte, a gente, no primeiro semestre, a gente costuma fazer assim, primeiro bimestre a gente tem microbiologia e o segundo semestre a gente tem imunologia, né? Eu não acho muito ideal a gente ter aula de imunologia agora. A aula de imunologia geralmente é a mais hardcore, é a mais punk, né? Mas o professor também quer ser útil. Se vocês não estão entendendo uma disciplina, vocês podem começar a entender melhor uma disciplina com o conteúdo da aula do professor Bruno, a gente pode adiantar, se vocês quiserem, para que vocês possam entender melhor uma segunda disciplina, tá? Se vocês quiserem, a gente pode, na semana que vem, o professor pode dar uma aula de imunologia básica, para a gente falar dos pontos gerais, o que são as células de defesa, como que acontece. É assim, a gente teria que ter de 1 a 2 aulas para a gente resumir imunologia, né? Para a gente
fechar todos os pontos e vocês conseguirem entender um pouco melhor a aula de pato, né? Fica a critério de vocês, o que vocês acham? Eu não sei, o povo que dá opinião aí, mas assim, tá bem complicado, porque a gente não entende ali o começo, né? E daí, Certo. por exemplo, ela vai seguindo, é muita matéria, né? E ela vai seguindo, né, para frente, e as dúvidas a gente não consegue entender, né? Tá. Então vamos fazer o seguinte: eu vou propor, vou sugerir algo que a gente pode fazer e a gente agora decide. Agora a gente vota, né? A gente pode pegar as 2 próximas semanas para a gente ter uma parte básica de imunologia, né? Para que a gente possa entender primeiro o que são as células de defesa, como que elas interagem, o que são os anticorpos, como que funciona a defesa do corpo. O que vocês acham? A gente interromperia agora a parte de bactéria, para a gente falar uma parte básica de imuno, e depois a gente continuaria a bactéria. O que vocês acham? Sim? Não? Eu concordo, totalmente. Então, vamos fazer assim. Vamos fazer uma votação então, né? Tem alguém que não gostaria de fazer isso? Manifeste agora. Pode colocar ali no mural, eu não gostaria. Enfim. Professor? Diga. Não é que eu não gostaria, mas a professora de patologia teve acho que foi uma aula dela, ela meio que deu um resumão de imunologia, tanto que ela passou slides para a gente. Não sei se a galera viu ou se assistiu o vídeo da aula dela, ou que de repente assistiu o vídeo dessa aula e ficou, mesmo assim, ainda ficou com dúvida. Mas tem um slide e uma explicação sobre a imunologia, que na realidade ela pegou, fez um resumão realmente falando sobre anticorpos, como que funciona e tudo mais, mas de repente eu não sei se a galera viu ou se mesmo assim continuou com a dúvida, né? Na verdade, eu vi umas 3 vezes, para falar bem a verdade, mas eu achei que ficou muito superficial, assim, e foi muito corrido, sabe? Foi assim, a gente não teve muita opção, assim, de pergunta, e foi muito corridão, assim, eu não consegui pegar. Então, assim, ok. Então, a gente está num impasse assim, né? Então, assim, vamos fazer o seguinte. O professor, então, a gente vai nas próximas 2 semanas, a gente inicia a parte de imunologia, né? Mesmo foi um pedido da professora também, né? Eu só não lembrava se era a turma da manhã ou a turma da noite, na verdade, por isso que eu não sugeri isso antes. A gente pode, então, pelo que eu estou vendo aqui no mural, muitas não, mas algumas pessoas se manifestaram, né? Falando que pode ser. Então, fica oficializado, tá? A gente, então, nas próximas 2 semanas faz ou 3 semanas, na verdade, assim, a disciplina fica a nosso critério, né? Contanto que a gente vê esse conteúdo, o professor pode fazer da forma como bem entender. A gente pode, então, adiantar o conteúdo de imuno, né, para agora, tá? Para que a gente possa entender e se a gente pode matar 2 coelhos com uma cajadada só, a gente faz isso então, tá bom? A gente vai matar microimuno e mata a patologia também, adiantando a parte de imuno para agora. Professor, só uma dúvida sobre isso. Então, nas provas do primeiro bimestre, então vai ser micro e imuno. É isso? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Porque tá muito cedo para o professor falar isso agora, porque a nossa prova vai ser em abril. O professor pode não cobrar nada de imuno agora, cobrar depois. Né? Tá certo. Assim, a gente vai ter o primeiro semestre, primeiro bimestre dedicado a micro e o segundo a imuno. Então vai ter muita coisa de imuno. A gente não vai conseguir ter todo imuno em 2 ou 3 aulinhas. Imuno é punk, eu já aviso vocês, né? Então a gente tem que agora fazer a parte básica para daí, por exemplo, a gente não vai poder falar de alergia, não vai poder falar de vacina, não vai poder falar de doença autoimune, não vai poder falar de tolerância agora. A gente precisa vencer a parte básica para daí a gente avançar, tá bom? E daí a gente fala de bactéria depois, né? Beleza. Acho que esse ponto acho que tá tranquilo, né? Eu vou responder uma pergunta que ficou pendente. Professor, no gram positivo, é com vários tipos de bactéria ou é só copos? Formato. Boa pergunta, Janaína. Não. Quando a gente faz a coloração de gram, a gente está só descobrindo se é uma bactéria roxa ou rosa. Quer dizer, gram positivo ou gram negativo. A gente pode ter copos gram positivos.
cocos gram-negativos. A bactéria, por exemplo, que causa gonorreia, coco gram-negativo. Bactéria que causa pneumonia, coco gram-positivo. Bacilo gram-negativo, bactéria que causa diarreia. Bacilo gram-positivo, bactéria que causa doença de pele. Eu tenho um leque de formatos e de cores, certo? Isso é algo importantíssimo. Quando a gente, por exemplo, está no laboratório de análises clínicas e a gente está entendendo diferenças entre as bactérias, é isso que a gente vê. Primeiro, qual é a cor da bactéria, para poder classificar o tipo de parede celular. Segundo, qual é o formato da bactéria. A gente consegue, só pelo formato, ter uma boa estimativa de onde veio aquela bactéria. Pele, intestino, doença pulmonar. A gente não é conclusivo, mas é uma bom chute, um chute elegante, um chute educado. Posso dizer assim. Ótimo. Mais perguntas, pessoal? Beleza. Nessa semana, a gente só vai ter a questão para ser respondida, a questão de frequência. Na próxima semana, o professor vai passar a primeira atividade valendo nota. Eu vou explicar para vocês, tá bom? A gente vai explicar e o professor vai dar um tempinho para vocês desenvolverem. Então, nessa semana agora, quarta semana, somente atividade de frequência. Na semana que vem, o professor vai explicar um pouquinho sobre atividade valendo nota. Beleza? Então, tranquilo, pessoal. Eu desejo uma boa noite a vocês, ótimos estudos e até semana que vem. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado. Até mais.